Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história da Sofia Veiga, aprovada em segundo lugar para juiz substituto no TJ Rondônia. Sofia, seja muito bem-vinda aqui ao Estratégia. Parabéns pela sua aprovação. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui hoje. Realmente foi um longo caminho até aqui, mas é muito gratificante esse momento. E obrigada, inicialmente, pelo convite. Acho que o sonho de todo concurseiro estar presente para falar realmente o fim da trajetória, né? O tão esperado fim da trajetória concurseira. Então já se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho de onde você é, sua formação, quando foi. Eu sou Sofia Veiga. Eu sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas minha família toda mora no Nordeste. Então, desde sempre eu me considero nordestina. Eu me formei em 2015 pela Universidade Federal de Alagoas, a UFAL. Comecei a assessorar, ainda na faculdade, um desembargador no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. E, em razão disso, eu me apaixonei pela magistratura. Em meados de 2016 eu comecei a estudar para o cargo, mas existe aquele período em que a gente fica um pouco perdido, né? De não saber exatamente qual ferramenta utilizar, quais materiais adotar. Então eu considero assim, que um estudo, digamos assim, adequado para a magistratura se iniciou mesmo em 2018. Que foi realmente quando eu tenho o meu primeiro vade-mecum todo marcado, já não tem nem mais capa. Então eu considero 2018 um marco inicial, porque foi o período que eu realmente comecei a estudar de maneira organizada, de maneira estratégica, com cronograma, com lei seca, incluindo todas as ferramentas necessárias para o sucesso decorrente, né, dessa escolha. E Sofia, conta um pouquinho então desse cronograma, da sua rotina de estudos, quantas horas por dia que você estudava, como que você montou o seu plano de estudos? Eu sempre trabalhei, a maioria dos concurseiros, né, tem esse fator do trabalho que impedem muitas vezes de ir atrás dos sonhos, de irem atrás dos objetivos. E foi realmente difícil no início, até ajustar uma rotina em que eu pudesse conciliar estudos e trabalho não foi fácil. Mas o que realmente fez com que eu conseguisse resultados foi ter um estudo estratégico. E esse estudo estratégico é realmente tendo as bases que a maioria das pessoas já conhece, né, do mundo concurseiro, a lei seca, a jurisprudência, doutrina e fazer questões, né? E cada fase tem um foco específico. A primeira fase, normalmente a gente se preocupa sem saber qual material adotar, mas na realidade o que mais incide mesmo em termos de cobrança é a letra da lei, e a gente só faz isso lendo muito a lei e lendo repetidas vezes. Até a gente saber disso e constatar isso leva um tempo. E assim foi, só que eu nunca nunca negligenciei a doutrina, sempre inseri em menos tempo um material de base, e isso me auxiliou nas demais fases do concurso público, porque quando a gente avança no concurso da magistratura, exige a exigência de um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre a doutrina, que na primeira fase não é tão cobrado assim. Em razão do meu trabalho, eu costumava estudar cerca de 4 horas líquidas por dia. Aos finais de semana eu conseguia estudar um pouco mais. Também abdicava dos feriados, férias, normalmente eu dedicava para os estudos. Quando vinha uma prova importante, uma primeira fase, um edital próximo, eu tirava férias para estudar. Então, assim, é inevitável haver abdicações, especialmente quando o seu tempo é menor. Mas eu acho, por outro lado, que o que faz um estudo ser bom não é o tempo que a gente estuda, e sim a qualidade do estudo. Porque não adianta você ter o dia inteiro para estudar e não conseguir nem captar o que você está lendo. Então, a primeira etapa é você chegar nesse equilíbrio de saber o que priorizar, porque é impossível esgotar um edital de magistratura. A gente passa anos estudando e não há não existe esse esgotamento. Mas existe sim o que é mais cobrado, o que tem preferência nas bancas, o que normalmente é pedido mais em termos de assunto, e você vai direcionando o seu estudo. E, claro, para chegar a essa constatação, existe uma longa caminhada para a gente saber qual lei priorizar, quais assuntos estudar. Então, sem dúvidas, existe um período de adaptação, de estudo, assim, eu digo, do edital mesmo, das bancas de magistratura, o que vem sendo mais cobrado de forma geral.
Então, acontecia de eu ler muito um grupo de artigos e não passar por todos os artigos, por exemplo, do Código Civil. Eu estudava aqueles que eu sabia que tinha mais chance de cair. Assim como as leis específicas, os assuntos específicos, a gente foca, tem esse direcionamento, porque não é possível esgotar tudo. Mas claro que é importante passar de maneira geral, por todas as matérias, por não negligenciar também a jurisprudência. Agora, com os novos concursos, se vê uma cobrança muito maior de jurisprudência, dos tribunais superiores, dos entendimentos. Então, é muito importante ser isso também no estudo da primeira fase. Então, em resumo, é isso. A primeira fase foi, para mim, a maior dificuldade de todas as fases da etapa do concurso da magistratura, porque requer literalmente decoreba de lei, de você estar lendo e relendo, e não adianta. Você pode ter lido, às vezes, um grupo de artigos ontem, hoje você já não lembra detalhes que às vezes são cobrados nas provas. E como é que a gente faz para realmente lembrar? Praticando, fazendo questões, lendo reiteradamente as leis, até que a gente vai absorvendo aquele conteúdo, mas não é algo do dia para a noite, é algo que você vai consolidando, a sua memória vai consolidando. Essa primeira etapa, especialmente por conta da cláusula de barreira que tem no concurso da magistratura, somente as 300 maiores notas avançam de fase. Então, é importante ter esse estudo estratégico, saber o que priorizar na hora de estudar. Realmente, para mim, o tempo não necessariamente significa que a aprovação vai ser mais rápida, se a gente não está estudando da forma correta. E nas demais fases, eu achei, assim, de forma geral, um pouco mais fácil, porque é uma cobrança mais, eu diria, inteligente, entre aspas, porque ele quer saber o seu domínio da aplicação do direito, de temas debatidos pela doutrina. Você tem a capacidade de mostrar a articulação do seu raciocínio. Então, não se limita a decoreba, não se limita a saber posições fechadas. Você tem mais margem para explorar o seu conhecimento. Então, eu acho que isso também favoreceu o fato de eu trabalhar. Eu sabia aplicar o direito decorrente do exercício da minha função. As sentenças, por exemplo, consegui ter boas notas. Eu tirei 10 na sentença civil do meu concurso e 9,5 na sentença penal. E isso eu atribuo também a essa prática que o trabalho me propiciou. Então, acho que de maneira geral foi positivo também ter trabalhado e estudado. E você focou no TJ Rondônia, chegou a prestar outros concursos em outros estados? Sim, fiz outros concursos. Como eu falei, a minha maior dificuldade era a primeira fase, decorrente dessa decoreba que às vezes as provas exigem. Eu cheguei a passar de fase em outros concursos. Nesse momento, eu estou na segunda fase do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, a banca FGV. A prova vai acontecer, não tem data ainda para a segunda fase. Também cheguei a passar na segunda fase do TJ Amapá, mas lá houve uma especificidade. Eles aprovaram pouquíssimas pessoas na discursiva. Salvo engano, de 300 e poucas pessoas, eles aprovaram 20 e poucas. Depois, com os recursos, mais umas 20. Então, assim, foi um ponto fora da curva, porque foi uma reprovação em massa. Mas, ainda assim, eu reprovei por poucos pontos. Foram 10 décimos, alguma coisa assim. Mas é isso, a vida concurseira tem muitos trancos e barrancos. Acredito também que ser o seu dia influencia, de ser a sua prova, de ser o seu momento, porque infelizmente hoje em dia não basta passar, a gente tem que passar e estar bem classificado, estar podendo disputar as vagas do concurso, porque à medida que o tempo passa, as pessoas vão realmente escolhendo o concurso público e hoje o grau de dificuldade de uma prova de magistratura e outras carreiras nem se compara ao passado. Hoje, para você passar numa primeira fase, a média é acertar cerca de 80% das provas. E antigamente, com bem menos que isso, era possível a aprovação. Inclusive, eu perdi a primeira fase do TJ Alagoas, que é o estado onde eu moro, por 1 ponto. Para mim, foi um dos momentos mais tristes dessa história, porque eu foquei muito para o TJ Alagoas, meu tribunal dos sonhos na época. E o Tribunal de Justiça de Rondônia veio logo depois. As provas foram feitas no mesmo mês, em 2019. E eu estava, assim, bem triste, desmotivada, porque tinha perdido por 1 ponto em casa. E aí veio essa grata surpresa do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. E à medida que o tempo foi passando, as fases eu fui avançando de fase, a gente vai passando a conhecer outros horizontes, digamos assim. O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia é um tribunal extremamente organizado, tem um judiciário muito, assim, reconhecido
nacionalmente pelas práticas que são adotadas, modernas, a estrutura do Poder Judiciário é excelente. Então, assim, eu estou super feliz com não só a aprovação, mas por estar nas vagas, por conseguir assumir esse cargo e, se Deus permitir, exercê-lo com o desempenho que a função merece, né? Eu dando o meu melhor e fazendo o meu papel e exercendo essa função que eu acho uma das mais bonitas, pelo trabalho que é executado. A gente sente que hoje em dia há uma carência de juízes que tenham preocupação com questões mais reais, mais humanas, levando em consideração todo o contexto que o país vive. Existe um descrédito, infelizmente, de tempos passados. Mas hoje há muitos novos juízes, pessoas que estão querendo mudar esse panorama de uma forma geral e dando, de fato, o seu melhor para mudar a vida do jurisdicionado, proporcionar um julgamento de qualidade, com atenção específica a cada caso, e é esse o papel que eu pretendo exercer, se Deus quiser. Não, com certeza o TJ Rondônia só tem a ganhar com a sua presença lá, com o seu Obrigada, trabalho. Ana. E agora eu quero voltar um pouquinho nas fases do concurso. Você falou da objetiva, que era o seu grande problema, né? Depois passou também pela discursiva. Eu quero saber do curso oral, como que foi a sua preparação? Foi uma prova, eu diria assim, que no mínimo deixou a gente bem abalado de forma emocional, porque a prova, a primeira fase do concurso aconteceu em 2019 e a prova oral somente aconteceu em 2022. Nossa. Ou seja, 3 anos sem nós termos a noção de se a prova ia ser amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, sabe? Gerava muita insegurança. E o resultado das sentenças, eu sabia que estava aprovada para a fase oral em outubro de 2020. Então, desde outubro de 2020, que em tese eu estaria apta a fazer a prova oral. Só que veio a pandemia, vieram os problemas decorrentes da pandemia, muita coisa ficou suspensa, inclusive o andamento do meu concurso, e nós ficamos sem notícias, assim. E nesse passo, assim, nesse intermédio, outras provas surgiram e a gente fica sem saber. Eu estudo para primeira fase, eu me dedico para a prova oral, ou eu estudo para isso, eu estudo para aquilo, porque apesar de ser um estudo geral, na fase oral, há uma prioridade que na primeira fase não existe, e você não consegue se dedicar 100% a uma coisa nem outra. E no meu caso, que trabalhava, então eu tinha pouco tempo, eu tinha que escolher como eu ia estudar e qual estratégia eu ia adotar. Mas, felizmente, o Tribunal de Justiça realmente do Estado de Rondônia é muito organizado e eles, em fevereiro desse ano, eles publicaram um cronograma definindo que a prova oral seria em junho desse ano. Então, deu aí uns 3 a 4 meses para que a gente se preparasse para a fase oral. E realmente eu diria que foi assim a fase mais desafiadora, porque a gente costuma estudar lendo sozinho, no nosso mundo, digamos assim. E a partir do momento que você precisa expressar o seu conhecimento, demonstrar o seu conhecimento, é outra coisa. A gente não está acostumado a verbalizar o nosso conhecimento. Ainda mais com alguém te julgando, né? Sim, e lá no TJ Rondônia, eram os próprios desembargadores e integrantes do tribunal que iriam nos avaliar. Então, era muita pressão, assim. Existe essa coisa, meu Deus, na hora eu não vou saber falar, eu não vou conseguir me expressar, vai dar um branco, vou ficar muito nervosa. E existe realmente esse receio. Mas, depois que passa, a gente tem essa noção de que o conhecimento ele é adquirido ao longo de todas as fases. Então, a gente tem um sentimento que chegou lá de paraquedas, meu Deus, não sei nada, como é que eu vim parar aqui na prova oral? Mas não é realmente esse bicho de 7 cabeças, porque a cobrança na prova oral é uma cobrança bem mais básica do que nas outras fases, bem menos aprofundada de forma geral. O que é testado mais na fase oral é o seu psicológico. É a sua postura de juiz, é a forma com a qual você vai se expressar, se você vai demonstrar e transmitir assertividade, se você vai transmitir segurança para os examinadores, se mesmo quando você for apertado, digamos assim, pelo examinador, ele te questionar, ficar querendo que você mude o seu posicionamento, você manter firmeza, mas ao mesmo tempo manter deferência, respeito à banca. Então, eles avaliam todo esse conjunto. E a própria resolução do CNJ sobre a prova oral dispõe que é necessário que o candidato atinja, na verdade, a resolução dispõe que o candidato será avaliado sob 5 perspectivas. Não é só conteúdo jurídico. Será avaliado a articulação do raciocínio,
a capacidade de desenvolvimento do conteúdo, também o uso correto do vernáculo. Então, são várias abordagens que você deve apresentar na sua prova oral. E nesse ponto, eu gostaria de registrar que eu fiz o curso do Estratégia voltado para a prova oral e achei que foi muito bom, porque nesse curso a gente passou por uma psicóloga, por uma fonoaudióloga, além de encontros falando de maneira geral sobre o concurso, sobre essa fase oral, sobre a etapa que estava nos aguardando. E ao final houve uma banca simulada, inclusive com acesso público. Então a gente pôde sentir na pele a tensão de estar falando para pessoas que estavam te avaliando perante um espaço público. Era permitida a entrada de quem quisesse assistir. Então, a partir disso, você sente realmente um pouquinho, porque realmente lá na hora, no momento real, é bem mais tenso. Mas você tem essa noção de que é possível. Você passa ali por eles, você vai depois, na sequência, após a banca simulada, a gente recebe um feedback oral, expondo como foi o nosso desenvolvimento, abordando o que a gente pode melhorar. E a gente vê que é algo possível, que era realmente algo que, se a gente se esforçasse, se a gente se dedicasse, a gente atingiria o nosso objetivo. E, felizmente, eu alcancei o primeiro lugar da minha prova oral do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Foi a maior nota, eu e um outro colega, 9,7. Olha só. E assim, eu digo, não é por nenhuma qualidade extraordinária, pelo contrário, nunca me identifiquei como alguém que tivesse alguma atribuição a mais em termos de inteligência. Foi puro esforço mesmo e um estudo muito estratégico, muito organizado. Inclusive, eu abdiquei da minha função, eu era assessora e na prova oral eu realmente assim, disse, vou apostar todas as minhas fichas, eu vou me dedicar 100%. Logo depois que saiu o cronograma fixando a data da prova oral, eu acabei pedindo exoneração e eu me dediquei, assim, 100% para a fase oral. Foi o único momento em que eu não conciliei trabalho e estudo. Foi nos 2 meses que antecederam a prova oral. Porque, realmente, assim, é um conteúdo amplo que é cobrado e a gente tem esse sentimento de que tudo, a gente precisa ter um conhecimento em 2 meses sobre todo esse conteúdo. E não é assim. É necessário que haja um estudo estratégico. Que você priorize pontos relevantes, matérias que você tem mais dificuldade, assuntos que você tem mais deficiência, também passando por os julgados mais recentes. E assim eu fui fazendo, eu organizei as pastas de arquivos, na prova de magistratura existe o sorteio das 24 horas. Uhum. Existe um material, um edital de pontos que é divulgado algum tempo antes da prova acontecer e você tem noção de quais pontos e quais assuntos podem ser cobrados nas suas 24 horas. No nosso caso, lá em Rondônia, foram 12 pontos. Cada ponto era contido por 13 matérias. Cada matéria com alguns assuntos. Então, eu tentei fazer uma organização desses pontos. Eu imprimi o edital de pontos, assinalava ao lado o que eu havia estudado, qual a fonte. Organizei pastas no meu computador, para lá a hora que eu sorteasse, já está tudo organizado. Se eu sortear o ponto 1, eu vou na pasta do ponto 1, se eu sortear o ponto 2, eu vou na pasta do ponto 2. E assim eu fiz, achei que deu muito certo, assim, a forma com a qual eu organizei esse estudo de 24 horas e eu fui simulando também as 24 horas, estudando com colegas, treinando, isso também é extremamente relevante. O treino da oratória é crucial para um bom desenvolvimento, porque não importa se você realmente sabe tudo, se você sabe o vadimeco inteiro, está com a jurisprudência em dia, se você não consegue transmitir esse conhecimento. Ou se você transmitir de forma insegura, com um aspecto de receio, de medo, isso também está sendo avaliado. Então, eu acho que foi um conjunto mesmo. Eu priorizei muitos treinos, eu treinava todos os dias. Eu fiz várias bancas simuladas, eu simulei as minhas 24 horas várias vezes. E eu acho que isso foi o fator definitivo para a minha nota e para a minha classificação na prova oral. Não foi realmente nada além de realmente um esforço enorme que eu realmente fiz. Mérito todo seu, claro. E eu queria voltar um pouquinho sobre essa parte do curso oral. Você disse que teve um feedback. Tem alguma coisa que você lembra que levou para a prova do que foi falado? Sim, eu lembro que uma das coisas que eu falei lá na hora da banca simulada, eles fizeram uma entrevista inicial, que às vezes acontece na prova oral.
especialmente quando a banca é própria, ou seja, composta por membros do próprio tribunal. Eles costumam querer saber um pouco sobre o candidato. Candidato, de onde você vem, o que você faz da vida, acontece. E nem sempre a gente está preparado para essas perguntas. Por exemplo, eles me perguntaram, o que você faz da vida na banca simulada? E eu, naquele momento, estava justamente desempregada, eu tinha acabado de pedir exoneração. Então, se eu fosse dar uma resposta literal, seria essa. E aí, nessa oportunidade, eu falei da minha experiência profissional, que fui assessora, e que havia pedido exoneração para me dedicar ter uma dedicação maior para essa fase do certame. E afinal eles falaram isso, eles falaram, achei muito bom que você pegou esse gancho e falou um pouco sobre a sua trajetória, porque embora não fosse a pergunta literal, você teve a oportunidade de mostrar o seu interesse pelo tribunal. E até esses detalhes muitas pessoas não sabem, porque a prova oral tem um viés subjetivo, infelizmente. A prova oral de magistratura, especificamente, a prova é irrecorrível, a nota é irrecorrível. Então, se você for reprovado, não tem como reverter essa reprovação. E existe ali uma nota que é atribuída pelos membros da banca e muitas vezes você nem sabe o que você acertou, o que você errou, de onde é que surgiu aquela nota, infelizmente. Então, vários aspectos contam. Então, se você é arrogante com a banca, esse fator vai contribuir. Se você é respeitoso, se você... realmente, vários aspectos vão influenciar na sua nota. E aí, na minha prova real, aconteceu exatamente isso. O examinador, a primeira pergunta que ele me fez foi, doutora, o que você faz da vida? Então, se eu fosse dar uma resposta literal, era excelência, nada. Assim, só estudo, seria essa, né? Mas eu aproveitei esse gancho e falei, não, excelência, eu trabalhei como assessora, fiz um tal cargo, mas no momento, em março de 2022, pedi minha exoneração com o intuito de me dedicar exclusivamente para essa fase do concurso. Que é esse concurso que eu quero, entendeu? É esse que eu quero, exatamente. Então, assim, isso, dentre outras coisas, aspectos da forma de conteúdo, de exposição do conteúdo, de forma direta. Eu, realmente, no início da minha preparação da fase oral, eu falava muito. Eu achava que eu tinha que falar e esgotar todo o conteúdo. Mas não é assim. Você tem que aprender a chegar no meio termo, não cansar o examinador, ter uma resposta mais objetiva, mas aproveitar esse espaço para depois desenvolver a resposta. Então, até a estrutura da resposta você aprende com os treinos e com a orientação dos cursos, que realmente são essenciais para uma boa performance. Porque não deixa de ser um teatro. Eles também lá estão exercendo personagens, estão interpretando personagens. Tem um carrasco, tem um mais apático, tem um mais simpático, quer te ajudar, tem outros que não, que parece nem estão te escutando. Então, você tem que estar preparado para vários tipos de examinador e também saber lidar com cada um deles. Se aquele que te deixa falar, você fala, porque ele quer ouvir. Aquele que corta, você sabe que você tem que dar uma resposta mais objetiva, mais direta. Tem aquele que gosta de te testar, que você mude sua posição. Aí você já sabe, se você tem certeza que a resposta está certa, não caia na pegadinha. Então, tudo isso é importante ser trabalhado. Não é só o conhecimento jurídico. O conhecimento jurídico foi avaliado nas outras fases. Foi avaliado na primeira fase, na sentença civil, na discursiva. Na fase oral, eles querem ver a sua postura de juiz, como geral. E eles não vão só sopesar o seu conteúdo. É um conjunto, realmente. Então, esses detalhes, muitas vezes, o aluno não sabe. O candidato não sabe. Eu diria que talvez esse seria o maior erro na prova oral de magistratura. Você achar que é só conteúdo que vai te aprovar e que vai te dar uma boa nota. Conhecer tudo, saber tudo. Eu já vi candidatos errando questões na prova oral e tirando nota máxima. E já vi candidato acertando tudo e reprovando. Existe isso. Mas não é necessariamente uma nota injusta, é porque realmente foi um candidato inseguro, um candidato que não demonstrou ali firmeza necessária para ocupar o cargo, e isso está lá englobado nessa resolução do CNJ, que vai avaliar vários critérios da sua arguição. Não só se você acertou ou não o espelho. Aqueles 5 pontos lá que você exatamente, citou. aqueles 5 critérios. Então, às vezes, o candidato falou errado, mas está ali, super seguro, respeitoso, mostrando que tem um perfil de juiz. E chega um outro colega que não sabe tudo, conforme o espelho, mas fala olhando para baixo, com uma postura curvada, com as mãos
grudadas, falando baixa entonação, demonstrando insegurança. Então, obviamente, esse fator é levado em consideração. E a gente não pode ignorar isso. E agora, então, vai ser uma mudança grande de vida para você, de concurseira que só estudava, né, para uma juíza. Tá preparada para isso? Ah, com certeza. Me preparo desde 2018, entre aspas. Não, para ser juíza a gente sabe que está bem preparada, né? Afinal, foram várias fases. Mas quero saber, para essa mudança de vida, tá ansiosa? Sim. Mas eu entendi seu questionamento, mas realmente é porque é algo que desde muito antes já vem sendo trabalhado na minha mente, assim, era uma função que eu exercia de forma indireta, como eu era assessora de juiz e de desembargador, fazia decisões, eu estava acostumada com sentenças, com acórdãos, com audiências, com sessões de julgamento, eu estava nesse universo e eu realmente me identificava muito, então desde sempre, assim, é uma função que eu acho que eu tenho condições de exercer bem, eu tenho uma experiência de trabalho que vai me auxiliar muito em relação a isso. E agora eu estou, na verdade, ansiosa para que essa mudança ocorra. Eu sei que não vai ser fácil, eu sei que novos desafios me esperam. Não é fácil, realmente, é muita responsabilidade decidir, ter o poder de decisão, saber como os caminhos vão ser seguidos. E é realmente uma função que exige muito preparo psicológico e emocional que muitas pessoas, às vezes, não têm. Eu espero ter, espero ter esse discernimento. Nem sempre a gente vai agradar. O juiz, às vezes, dá decisões que vão ser contra-majoritárias. Às vezes, a gente não entende. Quem não tem acesso a conhecimento relacionado a direito, jurídicos, acha que é injusto, que não poderia ser assim, mas o magistrado está atrelado à lei. Realmente, ele deve observar isso. Então, nem sempre a decisão vai ser como a gente gostaria que fosse. Então, eu estou muito ansiosa para essa mudança, bem feliz, realmente é um sonho que eu estou alcançando. E vou sentir falta, assim, da minha família, dos meus amigos, da minha rotina, não tem como dizer que não. Mas eu estou realmente feliz e me sinto preparada para essa nova etapa, viver esse sonho, enfrentar esses novos desafios que realmente vão surgir. É inevitável, acho que é um fator que deve ser considerado na hora de escolher um concurso, escolher uma carreira, saber se você está preparado para essa função. Claro que às vezes a gente não sabe até estar lá no lugar, mas é algo a ser sopesado, até porque o caminho não é fácil até chegar. Então é um caminho tão difícil que só vale a pena se você realmente se identificar com essa função, se você achar que realmente é o seu sonho, o seu objetivo, porque esse trajeto vai requerer muitas abdicações, vai requerer muitos sacrifícios, e, assim, momentos de desilusão. Confesso que, embora fosse meu sonho, inevitavelmente a gente pensa, nossa, se não acontecer, e se eu não passar, e se eu reprovar, o que eu vou fazer da vida? Então, a gente tem que estar preparado para isso, porque nem sempre acontece na hora que a gente quer, nem sempre a gente vai ser chamado no momento que a gente imagina. Tem vários desafios pela frente, não é só o concurso em si, mas passar nas vagas, ser chamado, ter a posse. Então, assim, é realmente um desafio. E eu diria que para você escolher esse desafio, você tem que estar muito a par desse universo, porque vai te exigir demais ao longo do tempo. Mas vale a pena, vale a pena. Bom, e até pedir para você deixar uma mensagem de motivação para o pessoal que está estudando, mas essa sua resposta já foi bem inspiradora e tenho certeza que vai motivar muita gente que está estudando. Então, eu quero aqui te agradecer mais uma vez, viu, Sofia, pela sua vinda aqui em São Paulo. Parabéns pela sua aprovação, excelente colocação e tem baile dos primeiros pela frente, hein? Muito obrigada, Ana, pelo convite, obrigada à estratégia, ao curso. Realmente é uma honra estar aqui hoje, é uma honra poder falar um pouco da minha trajetória. Eu sei que muitos que estão no meu lugar, estavam no lugar que estão no lugar que eu ocupava, sentem às vezes, se sentem desmotivados, sentem que é muito difícil, que é impossível, mas não é. Realmente não é fácil. Isso aí não tem como a gente deixar de reconhecer. É difícil. Vão existir os momentos de tristeza, de reprovação, de desilusão, mas a resposta é persistir. Persista, estude com estratégia, faça escolhas elaboradas, pensando realmente no que priorizar. Não é tudo, realmente é um feixe de várias
Cada fase tem um foco, cada fase tem matérias de maior incidência, assuntos que cobram mais. Então, estude de forma estratégica. A verdade é essa. Porque não é tempo que vai aprovar, é a qualidade do estudo e a persistência. Porque realmente sem a persistência, passar por esses desafios, eu diria que é impossível. Então, manter a fé e a persistência em nós mesmos, acreditar que a gente consegue alcançar esse objetivo é essencial para um bom resultado e o atingimento mesmo desse objetivo. Tá dado o recado, então. Sofia, muito obrigada, viu? E para você que está assistindo, eu espero que você também tenha gostado dessa entrevista. Não esqueça, então, de deixar o seu like nesse vídeo e o seu comentário também, parabenizando a Sofia. Até a próxima. Tchau, tchau.